TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, com muita alegria, nosso programa Respostas está de volta. Uma saudação muito carinhosa para todos vocês que, junto com a gente, fazem este programa aqui pela TV Imaculada. Esta TV que informa, essa TV que nos evangeliza, que traz esperança. Minha saudação, então, muito carinhosa a todos vocês que acompanham o programa Respostas. E agora, como vocês sabem, nesse primeiro bloco, o nosso programa ele inicia com uma reflexão. Essa reflexão é motivada a partir de um texto que a gente escolhe, e esse texto ele tem que ser um texto importante para a igreja. E aliás, o texto de um concílio para nós é muito importante, e o último concílio que a igreja realizou, esse foi o 21º, assim reconhecido oficialmente, foi o Concílio Vaticano II. E Vaticano por quê? Porque ele foi realizado no Vaticano, Roma, na Itália. Então este concílio marca um momento de parada, de reflexão da própria igreja, porque a igreja é peregrina neste mundo. E os problemas deste mundo, como o próprio documento que a gente está conhecendo já disse, eles têm repercussões na nossa vida de fé. Por exemplo, quando nós achamos que a política como tal não tem nada a ver com a fé, mas num país onde nós temos, por exemplo, governos totalitários, a liberdade religiosa, por exemplo, ela é comprometida. Então, de um modo ou de outro, a igreja, a humanidade, o mundo, existe um intercâmbio, né, de situações no sentido de que a igreja influencia o mundo, mas por estar no mundo, a igreja também recebe as consequências das opções políticas e de tudo aquilo que acontece. Então, essa igreja, segundo o Concílio Vaticano II, é parceira desta humanidade. E neste sentido que esse documento que a gente está refletindo faz exatamente a reflexão sobre como deve ser, segundo o olhar cristão, a relação da igreja com o mundo dito moderno. Exatamente, esta relação ela é importante porque por muito tempo, quando nós falávamos sociedade, já vinha em seguida o adjetivo cristã. Ou seja, o Ocidente era assim, você nasceu, você é cristão católico. Isso mudou, nós não temos mais esta configuração do mundo que nós chamávamos de configuração de uma cristandade. De modo que, por exemplo, hoje quando nós falamos isso é pecado, pecado é um termo religioso, ou seja, nós não podemos achar que para todo mundo o conceito de pecado é o mesmo. Para quem não tem a religião, pecado não significa absolutamente nada, porque é um conceito religioso. Então a gente precisa aprender, como o Concílio Vaticano II nos ensinou, de que existe um interlocutor, de certa forma, novo. Né? Por quê? Porque com a fundação dos Estados modernos, a laicidade do Estado, né? Nós temos um novo interlocutor. E exatamente, quando nós falamos deste novo interlocutor, a igreja vai nos mostrando aquele discernimento que é necessário para reconhecer os pontos positivos, mas também para denunciar aqueles aspectos que nós dizemos que deste mundo são incompatíveis com o Evangelho. E aí nós estamos fazendo o caminho da Gaudium et Spes, que é esse documento do Concílio Vaticano II, e esse documento agora está falando, o título maior desta parte é A Comunidade Humana. Exatamente isso, esse é o tema desses dias que a gente está refletindo. Eu acho que já faz um tempo, uns 4 programas já que nós estamos tratando desse tema, da comunidade humana. É o olhar da igreja sobre a comunidade humana. E hoje, de modo especial, o título da nossa conversa de hoje é A Índole Comunitária da Vocação Humana. Vejam que Deus nos vê, assim como via Israel, como um povo, um nós. Nesse sentido, vai ser muito importante a reflexão de hoje.
Acho que chegou a hora de vocês terem contato com o texto. Boa leitura para todos e nós já voltamos para a reflexão. A comunidade humana. Índole comunitária da vocação humana. Deus, que por todos cuida com solicitude paternal, quis que os homens formassem uma só família e se tratassem uns aos outros como irmãos, criados todos à imagem e semelhança daquele Deus que fez habitar sobre toda a face da terra o inteiro gênero humano, saído de um princípio único. Todos são chamados a um só e mesmo fim, que é o próprio Deus. E por isso o amor de Deus e do próximo é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Mas a Sagrada Escritura ensina-nos que o amor de Deus não se pode separar do amor do próximo. Todos os outros mandamentos se resumem neste: amarás o próximo como a ti mesmo. A caridade é, pois, a lei na sua plenitude. Isto revela-se como sendo da maior importância, hoje que os homens se tornam cada dia mais dependentes uns dos outros e o mundo se unifica cada vez mais. Mais ainda, quando o Senhor Jesus pede ao Pai que todos sejam um, como nós somos um. Sugere, abrindo perspectivas inacessíveis à razão humana, que dá uma certa analogia entre a união das pessoas divinas entre si e a união dos filhos de Deus na verdade e na caridade. Esta semelhança torna manifesto que o homem, única criatura sobre a terra, a ser querida por Deus e por si mesma, não pode se encontrar plenamente, a não ser no sincero dom de si mesmo. Gaudium et Spes. Penso que seja muito relevante a gente tratar de um tema como esse, e não é por coincidência. Vocês vão observar isso se vocês continuarem na sintonia do programa, e eu espero que continuem com a gente. Vocês vão perceber que algumas perguntas de hoje têm muito a ver com a reflexão desse tema muito importante. Olha, a sociedade nossa atual, tá? Ela se estrutura em torno do indivíduo. O que significa? Significa que hoje nossas perspectivas de pensamento ressaltam em primeiro lugar numa tomada de decisão o eu. Esse é o acento que a sociedade moderna dá, o indivíduo. E não poucas vezes a gente percebe que essa individualidade, que é um aspecto positivo, o gênero humano, todo ele foi colocado, o texto está dizendo, nesse mundo, né? Deus preparou esse mundo para todo o gênero humano. Esse mundo não é só para cristãos, esse mundo é para toda pessoa humana. E nesse sentido, não raras vezes essa individualidade que é positiva cai no individualismo. A nossa sociedade é extremamente individualista, até mesmo para olhar os problemas. Os problemas são meus problemas. Então, esta incapacidade de perceber-se como parte de uma comunidade é algo que, com certeza, traz danos muito nocivos à nossa ideia de ser humano e à nossa vivência social. Por exemplo, a ideia de bem comum se submete aos interesses individuais. Na política, o que acontece? O interesse de grupos, o interesse de partes se sobrepõe ao interesse da maioria ou ao bem comum. Então, eu falei um exemplo, já na política, o bem comum sucumbe ao interesse de grupos, né? Bancada tal, bancada X, bancada Y. E os grupos de poder com mais dinheiro são aqueles que são capazes de quê? De conseguir mais privilégios para si. Mas isso só acontece na China, então não é um problema para nós, né? Brincadeiras à parte, não é motivo nem de sorriso, porque a gente bem sabe que é assim que funciona. Não é o que Deus queria, mas é o que nós temos. Então esse individualismo, até na fé. Por exemplo, eu tenho um Deus, né? Que eu cultuo lá na minha casa. As pessoas vão ter cada vez mais a dificuldade de perceber que Deus não é propriedade de uma pessoa, de que nós somos membros de uma comunidade, de que nós somos membros da igreja e de que até o nosso processo de salvação passa necessariamente pela nossa dimensão relacional. E aí, os aspectos que o texto traz para nós
primeiro, que Deus, por sua paternal solicitude, quis que os homens formassem uma só família. É o gênero humano, tanto que nós podemos dizer, né, que toda a humanidade, o projeto de Deus é para toda a humanidade. Nesse sentido, Deus quis que todos nós nos sentíssemos unidos ao destino dos demais, que todos nós nos sentíssemos irmãos. Este sentimento de fraternidade é profundamente abalado numa sociedade individualista, onde o bem de uns acontece por vezes não só prescindindo do bem dos outros, mas é por vezes conseguido com o prejuízo dos outros. O que nós chamamos de injustiça social? Por que é? É quando a injustiça ganha características comunitárias. Ela ganha uma dinâmica estrutural. E as injustiças sociais causam muitos danos à vida de boa parte da nossa população, do nosso povo. Então quis Deus, com paternal solicitude, que todos nós nos víssemos como parte da humanidade. Todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Atenção, criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é antes do batismo. Atenção, criados à imagem e semelhança de Deus. Então esse ser imagem e esse ser semelhança é um selo que todo mundo traz. Não é só batizado. Todo ser humano traz o selo. Eu falo assim, eu gosto de falar nas aulas, né? Que Deus colocou as digitais, né? Para dar uma ideia do que significa ser imagem e semelhança de Deus. Nós somos obra de Deus. As digitais do Criador estão em nós, né? E nós temos algo que parece com o divino, que parece com Deus. Outro aspecto interessante, que Deus quis, né? Nos criando todos à imagem e semelhança, Deus quis, né? Que esse mesmo Deus quis que toda a humanidade habitasse em toda a face da terra. E o inteiro gênero humano saído de um princípio único, porque todos fomos criados por um princípio único. Qual é esse princípio único? Para nós que cremos, é Deus. Deus é o Criador, então é o princípio único. A atenção também diz que todos serão chamados a um mesmo fim, a um só e mesmo fim, que é o próprio Deus. Dele saímos, a ele voltamos. Tem um canto que eu gosto muito, né? É um canto do ofertório que diz: de ti saímos, a ti é que voltamos, na caminhada que neste mundo damos. Isso é uma coisa muito, muito linda. Então a nossa vocação não é uma vocação do indivíduo, é uma vocação da pessoa humana. A dimensão pessoal, ela integra o nosso caminho salvífico, mas atenção, a dimensão comunitária é igualmente inseparável, porque ninguém se salva sozinho. Existem as mediações, existe o amor a Deus, mas lembremos que o amor a Deus é inseparável também do amor ao próximo. Então, a própria plenitude da lei só alcança quem ama a Deus e quem ama ao próximo. Quem ama só a Deus não alcançou a plenitude da lei. Por quê? Porque, por vezes, o amor a Deus pode ser até uma fuga. Por quê? Porque pode, no fundo, se pautar por um amor abstrato. Agora, o irmão a quem eu vejo, o irmão a quem às vezes eu tenho que suportar, ali eu percebo se o meu amor é autêntico. Ali eu percebo se a minha fé realmente repercute na minha vida. Então você quer olhar, se você quer ter um termômetro para saber se você ama a Deus, olha como você trata o seu irmão. Então a pessoa que é difícil em vida comunitária pode ser o seminarista que reza o dia inteiro. Mas se ele não tem uma vida comunitária, eu estou dando um exemplo próximo de nós, vale para a irmã religiosa também. Aquela formanda que é intragável, mas ela vive com o terço na mão, nossa, que bonitinho, mãozinhas postas, essa pessoa não pode ser padre. Porque não se separa amor a Deus e amor ao próximo. E nós, infelizmente, continuamos assim. Um espiritualismo desencarnado e a gente ama um Deus que no fundo, no final se identifica com nós mesmos. É um amor ao próprio ego, a própria forma de ver a igreja, a própria forma de celebrar, enfim, um egoísmo disfarçado de amor a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí essa dinâmica da nossa fé só alcança sua plenitude na caridade, no amor a Deus e amor ao próximo, que, recordo, é um único mandamento com duas faces, inseparáveis, indissolúveis. E nesse sentido o texto termina, aqui a gente encerra essa reflexão,
dizendo que esse Deus em si mesmo é comunitário, porque nós podemos usar uma certa analogia entre a comunhão das pessoas trinitárias, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a união dos filhos de Deus, da humanidade. Por isso que o modelo da nossa comunhão é o próprio Deus. Nem Deus é solitário. Deus é comunhão de pessoas. Por isso que a igreja tem que se espelhar na comunhão trinitária para realizar o projeto de Deus entre nós. Chegamos ao nosso intervalo, mas o nosso programa não terminou. Vamos dar uma pausa, mas nós já voltamos para o próximo bloco, onde nós vamos iniciar as perguntas. Até daqui a pouco. Como a gente prometeu, já estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Respostas, e eu fico muito feliz de saber que você está aí com a gente, que você continua conosco, e nós terminamos de falar então sobre a comunidade humana, uma reflexão feita a partir do texto do Concílio Vaticano II, e a gente percebia que a vocação do ser humano não é uma vocação de alguém que se salva sozinho, individualmente, mas é alguém que faz parte de uma comunhão, de um povo, porque Deus quer salvar toda a humanidade. É interessante que eu estava lendo aqui agora há pouco para a irmã, que realmente um texto do Yucat que eu encontrei do Catecismo para os jovens, muito bonito, que fala que nem no céu nós podemos ser antissociais. Por quê? Por exemplo, quando nós falamos de comunhão dos santos, significa que ninguém pense que cada um vai ter o seu céu. O céu é comunhão plena. Comunhão plena com quem? Primeiro com Deus. E em Deus com todos os amigos íntimos de Deus, que são os santos. Para lá nós caminhamos. Essa é a nossa esperança, que Deus assim nos conceda esta graça. Então, não pode ser antissocial nem na terra, mas não pensemos que seremos antissociais também no céu. Nem Deus é solitário. Deus em si, no seu mistério mais profundo, é comunhão de pessoas. Muito bem, depois dessa reflexão, é hora de trabalhar no sentido de respondermos às perguntas que vocês trazem. Exatamente porque a igreja tem uma índole comunitária, ao mesmo tempo pessoal. Atenção, eu quero dizer aqui para vocês, a fé, nossa salvação, tem esses dois aspectos que são inseparáveis. De um lado, a dimensão pessoal. Eu creio, nós temos a dimensão da pessoa que crê a Deus. Nós nos voltamos às vezes como pessoa única ao Deus, ao nosso Deus. Mas nós somos ao mesmo tempo, lembremos, ao mesmo tempo membros de uma comunidade de salvação. E nesse sentido, é importante lembrar que o Pai não é só Pai meu. Cristo nos ensinou a nos dirigir a Deus, pensando-nos como parte de um outro grupo, com outras pessoas, porque Jesus não ensinou Pai meu, Jesus ensinou Pai nosso. Então vejam que da estrutura da fé temos a dimensão pessoal inseparável da dimensão comunitária. Isso tem a ver com tudo que vocês estão ouvindo ultimamente sobre um grande momento que a igreja está começando a viver. Vocês vão falar um palavrão por aí, porque para muitos, é um palavrão porque é desconhecido. Sinodalidade. O Papa Francisco tem colocado, despertado a igreja para uma dimensão da sua sinodalidade. A palavra sínodo, junta dois termos gregos. Sinodos, caminhar juntos. Isso sinodalidade significa caminhar juntos. O Papa acha que a igreja precisa ser realmente escutada, mas não só escutada na cúpula, não só escutada nos continentes, mas o Papa quer uma escuta de toda a igreja. Por isso que estamos nos preparando para o grande sínodo dos bispos, que neste ano vai passar por um processo. Primeira etapa, as dioceses, um processo de escuta. Segunda etapa, os continentes, no nosso caso, o continente latino-americano, a organização da igreja em vastas regiões do mundo,
E essas vastas regiões se organizam numa segunda mediação de intercontinentalidade, intercontinental, nesse sentido. E por último, vai chegar em Roma o fruto, o resultado desta escuta. E aqui, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque a pergunta é sobre o sínodo dos bispos. Porque parece que já tem gente, né? Infelizmente, gente complicada que é aquele povo que sabe mais que o Papa, né? Tá cheio. Nas redes sociais nós estamos cheios de pessoas assim, que sabem corrigir o Papa como se fossem eles o Papa da Igreja, né? Algo muito, muito parecido com certo espírito protestante, no sentido, não no sentido pejorativo, né? Porque no fundo, a pessoa é mestre de si mesmo, mas isso para o catolicismo é complicado. Nós não admitimos essa visão individualista, né? Como é que você se coloca como juiz do Papa, por exemplo? Com quais critérios, né? Senão, é sinal de que nós precisamos rever muitas coisas nessa arrogância que algumas pessoas têm em relação à própria igreja. E já tem gente falando abobrinha, né? Gente, vamos falar abobrinha porque o padre não pode falar palavrão, né? Nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas vamos falar abobrinha que aí fica assim mais ou menos, né? De vez em quando escapa assim, aí o padre vai lá e confessa, né? Mas já tem gente falando abobrinha sobre o sínodo dos bispos. O sínodo dos bispos começou depois do Concílio Vaticano II, onde o Papa Paulo VI, que instituiu o sínodo dos bispos, pensou assim: o Papa precisa de um conselho. Um conselho, não é um conselho permanente, mas é um conselho que se reúne algumas pessoas do mundo todo, bispos do mundo inteiro, escolhidos uns pela função que desempenham na igreja. Por exemplo, os grandes bispos que são chefes das conferências episcopais, né? No nosso caso, quem que é? Dom Valmor. Dom Valmor ele é o bispo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, alguns desses membros desse sínodo, que se reúnem para aconselhar o Papa, são escolhidos por causa da sua função. Outros, por quê? Porque eles têm muito conhecimento perto da temática que o sínodo vai tratar. Por exemplo, se é a família, vamos procurar peritos no tema da família. Então vamos escolher para vir ajudar o Papa nessa reflexão. Porque os temas escolhidos são sempre temas de atual pertinência e que o Papa precisa o quê? O Papa precisa de uma orientação neste sentido, precisa escutar a igreja. Então depois, esses sínodos foram realizados cada 3, 4 anos, e aí se continuou. Todos os papas sucessivos a Paulo VI mantiveram esta instância de comunhão na igreja, que é o sínodo. O que tem de novo esse ano? Tem de novo que o sínodo agora vai durar 3 anos e vai ser 3 etapas. Um ano praticamente na fase local, onde as dioceses do mundo todo vão opinar, vão participar, a fase diocesana. Passamos para a fase continental até chegar em Roma, até chegar na sede da igreja. E a pergunta da Silvia, do bairro Taquaruçu, tem essa preocupação, essa questão que está tratando. Ela pergunta: Silvia, obrigado pela sua pergunta. O que o senhor pensa sobre o processo de consulta popular lançado pelo Papa Francisco no dia 10 de outubro? Eu acredito ser algo bom, mas tenho ouvido coisas negativas sobre o assunto. Silvia, eu fico contente que você esteja preocupada, né? Isso mostra o quê? O seu interesse pela igreja. E a gente acredita que, em última instância, pela nossa fé, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Vou repetir. Em última instância, do ponto de vista da ação de Deus na comunidade de salvação que nós chamamos de igreja, não é governado pelo Papa Francisco. A última instância que inspira, que leva à frente a ação de Deus no mundo, na igreja, é o Espírito Santo. Então a gente tem que entender que essas dinâmicas de organização ou política de organização religiosa, porque nós estamos tratando de uma instituição bimilenar, de uma instituição com mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, então existe
dentro do projeto de Deus, uma organização dentro desse corpo. É um corpo organizado. Esse corpo tem membros, todos têm a sua máxima importância. Aliás, Paulo dizia que os membros inferiores são aqueles mais dignos de cuidado, de carinho, né? Você bate o dedinho lá do pé, lá de baixo, né? Quando você bate na quina assim da mesa, do armário, do guarda-roupa, o que acontece? Dói a alma, não dói? Não é? Não dói a alma? Aí você vai desprezar o dedinho? Despreza o dedinho para você ver o que vai virar a sua vida, né? Então todos os membros são importantes, mas nesse corpo tem uma cabeça. Então nós temos os nossos pastores, que ouvindo a tradição, ouvindo a revelação presente na Sagrada Escritura, ouvindo a revelação presente na tradição, pastoreiam. Eu não gosto do termo governo, tá? Mas não tem problema, é um termo laico, mas importante. Mas para dizer, conduzem, eu gosto do termo mais religioso. Pastoreiam, né? Pastoreiam a igreja. Nesse sentido, um pai numa família, às vezes sabe que para tomar certas decisões ele precisa reunir, conversar com a esposa, não tem? Não é só o marido que toma decisão sozinho, até porque algumas decisões tomadas repercutem sobre a família. E em alguns processos é importante que o pai e a mãe escutem inclusive os filhos, sobretudo quando o discernimento dos filhos já é capaz de interagir, de falar. Então, quando a gente fala de uma igreja comunhão, não é mais uma igreja piramidal, onde quem é inteligente, quem manda tem o poder e quem é inteligente obedece. Esse tipo de igreja, o Espírito Santo não quer mais. Esse tipo de igreja, o Espírito Santo não quer mais. Mas, padre, como o Espírito Santo? Porque o que a igreja tem dito nos últimos tempos e tem enfatizado, e isso tem sido a mola mestra condutora da ação de todos os papas, últimos papas. O que é? A comunhão. Ou seja, não é um papa que decide sozinho diante de grandes temas de relevância e importância para a igreja em todo o mundo. Mas, padre, com isso o papa não tem a ação do Espírito Santo conduzindo? Obviamente, mas como o Espírito Santo age na igreja? O Espírito Santo age na igreja pelas mediações, mas o povo de Deus também é mediação. É para o povo de Deus que Deus governa, que Deus pastoreia. Então, existe já uma ideia que não retira o princípio da autoridade dos pastores. Muito pelo contrário. Por quê? Sínodo, Silvia, porque provavelmente quem está dizendo essas abobrinhas não está entendendo o que é sínodo. Sínodo não quer dizer que a igreja é uma democracia. A igreja não é uma democracia. Mas, padre, quando fala que a igreja não é uma democracia, significa que ela é antidemocrática? Não. Porque a igreja não tem como modelo de governo nenhum sistema deste mundo. Então, não é nem democracia, não é nem uma monarquia, em sentido estrito, político. Estou falando aqui em sentido político de organização, de como conduzir uma nação, por exemplo. Então, a igreja não é uma democracia, mas não quer dizer que é antidemocrática. Por quê? Porque existem muitas instâncias de escuta e de comunhão entre nós, de modo que existe sim um princípio de coparticipação. No termo religioso, nós não vamos falar democracia. No termo religioso, Silvia, sabe como que a gente fala? Comunhão. Todos participam, todos vão ser escutados. Por quê? O Espírito Santo, quando aconteceu que Moisés estava falando na tenda, chegaram e avisaram ele. Foi uma leitura de uns domingos passados, vocês lembram? Olha, tem gente que não está no acampamento, que não está na tenda e está profetizando lá fora. O que a gente faz? Que punição nós damos? Moisés diz, que coisa boa, oxalá todo o povo profetizasse. Vejam, então tem a ação do Espírito também nos leigos. Os leigos também têm o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, o que vocês receberam no dia do batismo? O que vocês receberam? Quem passou a morar em vocês? Então, essa escuta é uma escuta não do ponto de vista político. Então, quem está com medo do sínodo é pessoa que quer ainda um modelo ditatorial, um modelo simplesmente hierárquico de exercício de poder. Porque tem gente que não gosta do Papa Francisco, até pelo modo como ele conduz a igreja. Boa parte dos padres não gostam muito desse modo, porque tem padre que gosta de chegar, olha, aqui quem manda sou eu. Vocês sabem, vocês conhecem.
Então esse estilo de clericalismo, que ainda quer manter uma estrutura de poder, ele continua presente, é o espírito daqueles que foram lá, a pedido até da mãe, a mãe que foi lá pedir para os discípulos, né, para os 2 filhos, né, meus filhos não podem sentar no teu reino, uma à direita e à tua esquerda? Depois uma outra discussão que continua na igreja, mas os apóstolos já foram um modelo disso, né? Entre nós, quem é o maior? Aí Jesus fala, é isso que vocês estão discutindo pelo caminho? Olha, os grandes das nações as tiranizam, usam um punho de ferro, mas entre vós não pode ser assim. Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Não dá para usar a estrutura do mundo para governar, para usar como estrutura de governo na igreja. Não dá. Isso é mundano. Isso é mundano. Em nome da defesa da autoridade. Tá? A autoridade continua presente, mais necessária do que nunca. O bispo é uma autoridade. O padre é uma autoridade. O pai, a mãe são autoridades. O professor na sala de aula é uma autoridade. Agora, como que nós entendemos o conceito do exercício da autoridade? Você não pode ser um pai tirano. Um pai que é muito duro, ele sabe, tem consequências para o resto da vida do seu filho. Ele rouba a personalidade do seu filho. Um bispo que é muito tirano, um padre, sabe que o exercício da autoridade passa pela dimensão da comunhão, passa pela dimensão da escuta. Então você fique muito tranquila, Silvia, muito tranquila, que o processo que o Papa está conduzindo é um processo maravilhoso. Nós vamos colher muitos frutos, inclusive você vai poder procurar seu padre, vai poder ser escutada. A gente não tem mais uma igreja onde, olha, quem vem lá de cima uma decisão, mas espera lá, ninguém nos escutou. Os conselhos das nossas comunidades não são mais só conselhos pro forma, onde está ali para a gente fazer de conta que o padre está escutando alguém, mas no fundo não escuta ninguém. Então, é o modo de exercer a autoridade. Ninguém vai tirar a autoridade de ninguém, muito pelo contrário. Repito, a autoridade é mais necessária hoje do que nunca. A questão é como? Como se exerce a autoridade? E nós temos aqui uma sinodalidade, que é um espírito que a igreja está tomando conta, se apropriando, e eu diria, não está fazendo nada mais do que entender o que o Concílio Vaticano II pediu para a igreja neste exato momento da história. Não é grande novidade não, sinodalidade era muito presente já, sobretudo nos primeiros séculos, né? Nos primeiros séculos. A gente perdeu um pouco isso, né? Então, nesse sentido, fique muito tranquila, Silvia. Vamos todos juntos participar do sínodo naquilo que nos compete, com nossa oração e com a nossa participação, tá bom? Muito bem, confiemos ao Papa, que também ele com os bispos do mundo inteiro possui o ministério da síntese e vão com certeza ajudar todos a continuar caminhando para o céu. Chegamos ao momento do intervalo e vamos por uma pausa e nós já voltamos. O tempo continua a sua estrada e nós já chegamos ao terceiro bloco, passa rápido o tempo e é com muita alegria que a gente ainda tem esse tempo aqui juntos no programa Respostas. Quero agradecer a participação de vocês mais uma vez, bater nessa tecla, agradecer as perguntas que vocês nos mandam, porque é isso que nos ajuda aqui a fazer, digamos, a responder a perguntas que vocês fazem, não aquelas que nós imaginamos, mas perguntas que possam de fato contribuir com o processo de discernimento de cada um de vocês. Na pergunta anterior, eu dizia que o processo de sinodalidade, do sínodo, que vai passar por 3 etapas, fase diocesana, fase continental, fase universal da igreja, tudo isso vai nos levar a pensar, reestruturar nosso modo de ver a autoridade, nosso modo de ver
o exercício, por exemplo, de condução dos pastores e das autoridades que o Senhor nos coloca, porque os cristãos sempre rezaram pelas autoridades. As autoridades são necessárias. O que a gente precisa entender é que existe um modo cristão de exercício da autoridade. No modo cristão de exercer a autoridade, o poder é serviço. Sem entender isso, nós vamos continuar achando que umas pessoas são melhores do que as outras. Nós vamos perder a dimensão de comunhão presente entre nós, né? E aí as dinâmicas de poder entre nós vão servir a propósitos egoístas. E é isso que a gente tem que vencer. A próxima pergunta fala exatamente sobre isso, porque hoje vem da parte de católicos, não estou falando aqui, não vem dos nossos irmãos pentecostais, não vem dos nossos irmãos que não creem em um Deus, não vem de nossos irmãos espíritas, mas existe hoje dentro da Igreja Católica um espírito bastante extremista de pessoas que vivem militando nas redes sociais contra o Santo Padre. Militando, é uma militância. Normalmente o que escutam estas pessoas não é o magistério, mas boa parte destes grupos são animados, né, por instâncias até certo ponto sectárias, bastante afastadas do caminho comum da caminhada da igreja e se sentem pessoas melhores que os demais. Eles se auto-intitulam os verdadeiros católicos. Então pode ser que você tenha alguém aí próximo de você e nós temos que, em primeiro lugar, rezar pela conversão destas pessoas. Por quê? Porque tudo que é exagerado pode ter certeza que não tem a mão de Deus. Tudo que é exagerado, porque radicalidade do Evangelho, toda radicalidade comporta a nossa capacidade de responder ou de agir segundo o amor. Por quê? A radicalidade do Evangelho é quem vive o amor. Mas essas pessoas de amor têm muito pouco. O que elas sabem é corrigir o Papa, corrigir o bispo, atacar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil de maneira cada vez mais chula, de maneira cada vez mais agressiva. Então, os católicos precisam, neste momento, de perceber que nós precisamos realmente buscar um equilíbrio que seja capaz de nos colocar em sintonia com a caminhada da igreja, em sintonia e em comunhão com o Papa, em sintonia e em comunhão com os bispos. Por isso que eu digo, Silvia que fez a pergunta anterior, não fiquem ouvindo os sites, os blogs, as pessoas que fazem parte de grupos de militância intituladas ou conservadoras ou progressistas, porque temos muita gente defensor de linha, não de tendência, não defensor da igreja na sua visão integral. Então nós temos que tomar cuidado. O que eu aconselho para você? Seja esperto, seja inteligente. Você quer saber notícias sobre a CNBB? Vai no site da CNBB, nos sites oficiais. Você quer saber notícias sobre a sua igreja diocesana? Vai no site, a Arquidiocese de Campo Grande tem um site. Vocês vão saber as notícias, a igreja vai estar colocando tudo o que está acontecendo, vai exprimir seu pensamento. Você quer saber o que está acontecendo na Igreja Universal? Tem um site da Santa Sé, tem em português, tem em várias línguas. Então, por favor, tomemos cuidado, porque hoje nós temos movimentos extremistas dentro da nossa própria comunhão de fé. Nesse sentido, eu digo que o extremo ele pode ir para um lado, como ele pode ir para o outro. Mas o que nós não podemos é justificar um erro, um extremo, com outro. Ah, mas vocês fazem assim. Está errado. Agora nós vamos fazer assado por causa disso? Então a gente precisa o quê? Invocar Nossa Senhora do Equilíbrio. Porque a pergunta, por que eu estou fazendo toda essa introdução? Vocês estão perguntando, né? Porque chegou aqui e não tem, é anônima a pergunta, tá? Mas que chegou para nós. Porque, aqui já me deixa até um pouquinho mais triste, mas acontece, né? Porque alguns padres falam mal do Papa Francisco.
Fiz até um silêncio aqui agora, né? Nem pode fazer silêncio na TV, mas vamos lá. É uma situação bastante complicada, né? Vejam, cada Eucaristia, o padre cita. Você gostando ou não gostando, a gente cita o nome do Papa. Por quê? Do Papa que está governando, eu disse para vocês que eu prefiro pastoreando a igreja no exercício do seu pontificado. O pontificado que está em exercício agora se chama Francisco, Papa Francisco. Foi o nome que ele escolheu. Você sabe que os papas mudam, né? Escolhem um nome. Podia ser José, podia ser João, Paulo, né? Sisto, Cornélio, Bento, podia ser o Bento 17º, né? Tivemos Bento 16. O que é importante é o Papa. Então, é óbvio que, por exemplo, o gosto pessoal não é um problema. Em que sentido? Eu, por exemplo, no meu trabalho de teologia, eu sou professor de teologia. Quem é o Papa que, para mim, hoje, no meu trabalho teológico, do ponto de vista intelectual, da racionalidade, é óbvio que eu estudo muito mais Bento XVI. Mas este gosto, esta aproximação, é em vista o quê? Diminui o fato de que hoje quem governa a igreja é Papa Francisco? Não. Quem governa a igreja hoje, quem pastoreia, é o Papa Francisco. E nós precisamos entender que cada pontificado traz uma mensagem de Deus. Cada pontificado está colocado ali, naquele determinado momento histórico, para nos ajudar a caminhar para o céu, a não nos deixar levar pelas ideologias do mundo, a não cairmos no mundanismo pretensamente espiritual, né? O Papa Francisco fala do mundanismo espiritual, ou seja, são coisas que a gente apresenta como se fossem religiosas, mas não passa de egoísmo, não passa de visão de grupos, não passa de visão de tendências. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando você ouve um padre que está falando mal do Papa, é óbvio que é uma contradição radical. É uma contradição. Aí você vai rezar pelo Papa, e quem vai falar mal do Papa Francisco, você já vai tirar uma série de consequências desse padre. Aí você já vai perceber que ele já tem uma linha política partidária, ele já tem uma linha de... entendeu? A mesma coisa. De certa forma, o que aconteceu? Quando Papa Bento XVI era muito criticado por boa parte dos progressistas, eu disse que quando eu fui para Roma, que eu comecei a estudar o meu mestrado, e eu comecei a ler Bento XVI, ou seja, eu parei de olhar o Papa de acordo com o critério daquelas pessoas que têm uma determinada visão sobre ele. Então, por quê? Porque a visão que chegou para nós, num primeiro momento, que Papa Bento XVI era um monstrinho, né? É um monstrinho ultraconservador e todas estas coisas. Uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a conhecer o que tinha escrito o Papa Bento XVI é que ele não correspondia àquela imagem. Uma imagem de um grupo que dizia, ele é nosso, ele é conservador. Esses títulos, conservador, progressistas, no lugar de ajudar, muitas vezes eles atrapalham. Então você tem que ter discernimento. Por quê? Em algumas coisas nós temos que ser conservadores, em algum sentido nós temos que ser também olhar para o futuro. Por quê? Toda a escatologia fala que no final nós vamos ter a plenitude. Então nós precisamos integrar as duas coisas. Em muitos aspectos, o que precisamos conservar? Precisamos conservar o Evangelho, precisamos conservar as verdades da nossa fé, porque elas são luzes que nos orientam no caminho rumo ao céu. Então, em certo sentido, todo Papa tem que ser conservador. Todo cristão tem que ser, porque existem coisas que são essenciais. Estas coisas essenciais nós não negociamos. Nós não sentamos na mesa e vamos dizer agora isso mudou. Agora nós vamos deixar o Evangelho de lado, porque não se negocia isto. Porque aqui está em jogo a nossa identidade. Aqui está em jogo aquilo que somos. Aqui está em jogo aquilo que cremos. Mas aí eu percebi que depois que foi eleito Papa Francisco, as coisas se inverteram. Aquelas pessoas que o Papa dava um espirro, diziam que o espirro dele virava um dogma, né? São aquelas pessoas que agora fazem de tudo, verdadeiros malabarismos intelectuais,
para dizer que, olha, aqui o Papa falou, mas aqui ele não está falando, oficialmente, não é uma encíclica. É verdade que essa preocupação com os discursos do Papa, que existe uma hierarquia de importância, uma coisa é uma encíclica, uma outra coisa é uma carta apostólica, né? ou um documento, e às vezes o Papa fala de maneira mais solene, isso significa que ele repercute, é mais normativo para nós cristãos. Ou seja, você vê essa tentativa desesperada de desautorizar o Papa. No fundo é para dizer que ele está fora da comunhão, ele está fora da tradição. Mas qual tradição? Claro que o Papa Francisco está fora de um certo conceito de tradição. Mas o conceito de tradição de muitas pessoas é um museu. É um museu. E a igreja é viva. Do depósito da fé saem coisas antigas e coisas novas. No sentido que a vida de fé é dinâmica. A ação de Deus vai sempre recebendo os elementos da história e nós vamos caminhando. E nós vamos dando passos. Então, aqui nós precisamos ser capazes de sermos fiéis ao Papa. Nós temos que fidelidade. Por quê? Porque o padre que chega numa paróquia falando mal do Papa, ele não pode reclamar quando as pessoas começarem a falar mal dele. E dizer, inclusive, esse padre eu não quero. Eu vou procurar uma outra paróquia. Esse padre tem que ficar muito calado. Por quê? Porque é o que ele está ensinando para o seu povo. Agora, vocês imaginem, você chega num lugar e você fala mal do seu pai. Significa que o seu pai e a sua mãe não têm defeitos, mas tem lugar para você fazer isso, né? Para as pessoas que estão ouvindo um padre falar mal do Papa, é um escândalo. É verdadeiro escândalo. É um escândalo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Agora, padre, o Papa não pode ser criticado? Claro que pode. Críticas, mas existem modos da gente... Que jeito que você critica o seu pai? É diferente do jeito que você, por exemplo, fala com seus amiguinhos, não é? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para perceber que o Papa é uma autoridade. Se alguém se coloca no lugar do juiz, o que está fazendo? Quer dizer que agora sou eu, mestre de mim mesmo, e nós não temos mais um Papa? E você pode mudar de religião. Por exemplo, em várias religiões não tem um Papa, mas a nossa tem. A nossa igreja tem alguém que nos conduz nesse mundo, né? Então, a gente tem que rezar pelo padre que está assim, porque ele pode ser que ele esteja como refém, né? Quem falou mal do Papa Bento XVI, assim, de maneira agressiva, está refém da sua ideologia. Agora, quem está falando mal do Papa Francisco é a mesma coisa. Só inverteu o lado, mas o extremismo é o mesmo. A lógica por trás é a mesma, né? E exatamente quando nós encontramos algo no Papa que nos incomoda, é como acontece com o Evangelho, né, gente? Tem coisa no Evangelho que a gente gosta de ouvir. Tem páginas do Evangelho que a gente, se pudesse, aspas, rasgar, né? Então, não é assim. Nós não podemos fazer uma igreja à nossa imagem e semelhança. Tem gente que quer fazer... Uma vez eu lembro um padre que estava muito chateado com a crítica de um certo grupo dentro da comunidade. E aqui eu não quero tomar partido nem de A nem de B, porque às vezes o padre também erra, né? Pelo amor de Deus. Mas o padre dizia uma coisa: se vocês querem esse padre que vocês querem aí, sabe o que vocês fazem? Façam um filho, põe no seminário e faz do jeito que vocês querem, porque eu não vou seguir essa cartilha de vocês aí. Me fez pensar, né? Quer dizer, você quer um padre à sua imagem e à sua semelhança? E as mesmas coisas nós vamos fazendo, né? Se não é do meu grupo, se não é do meu partido, se não pensa como eu, Então, eu percebo que hoje nós temos que rezar muito, porque esse clima de polarização interno também na igreja significa que muitas pessoas estão submissas ao espírito ideológico. Existe uma submissão ao espírito ideológico. E aqui a gente precisa voltar à igreja de Cristo, voltar à igreja, esta igreja que tem à frente sempre os pastores coordenando nossa igreja, e visões que às vezes agradam para formar panelinhas, não são visões que colaboram com o crescimento e o desenvolvimento da fé. Você quer fazer sua panelinha? Faça, mas não diga que a igreja pensa como você. Porque
Você diz coisas verdadeiras, mas você esquece uma infinitude de outras verdades. E outros cristãos, inclusive, têm o direito de pensar diferente de você e da sua linha. E nem por isso eles deixam de ser católicos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado que hoje existem mais... até o estudo de muitos é um estudo direcionado para que só aprendo aquilo que eu quero reforçar em mim. Só aprendo aquilo que eu quero reforçar. Isso é um perigo. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, Respostas. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. Alguns temas assim um pouco pesados, né? Mas é muito bom essa parceria, essa conversa que a gente tem, né? Obrigado pelas perguntas e vamos invocar a bênção de Deus por intercessão, como nós fazemos de costume, por intercessão daquela que São Maximiliano Maria Kolbe, esse amigo muito próximo de Deus, mas também muito próximo de nós, nos ensinava. Ele gostava, ele preferia na sua espiritualidade evocar a concepção imaculada de Maria, que Maria não fez parte, não colaborou com o egoísmo, com o pecado. Por isso, nós queremos também que essa bênção, que por intercessão dela nos vem, nos afaste de tudo aquilo que nos afasta de Deus e dos irmãos. Por intercessão da Imaculada, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que alegria dizer que nós fazemos a promessa de um próximo encontro, que Deus assim nos permita e continue aqui nessa TV Imaculada, essa TV que traz tanta luz, tanta fé e tanta esperança no nosso caminho. Fiquem com Deus. Tchau! Senhor, meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.